Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Olá, maravilhosa, jornadeira maravilhosa. Quem faz a jornada é uma jornadeira maravilhosa. Que alegria viver esse momento oracional com você. Seja muito bem-vinda, você está na Jornada do Milagre, dia 2. Desejo fortemente que você já tenha vivido o vídeo de introdução e também o dia 1. Aqui no canal tem uma playlist, é só você acompanhar e sugiro. Faça dia a dia, não se sobrecarregue, isso pode impactar negativamente a vivência da jornada. Desejo fortemente que você esteja colocando na sua agenda e a divina ordem do Senhor esteja tocando seu coração para que você consiga colocar esse projeto na sua agenda. Eu sou a Rafaela Bessa e seguimos aqui no projeto Maravilha de Mulher e esse devocional faz parte desse projeto. Você já está com seu material de apoio nas mãos. Aqui nós proclamamos a palavra. Aqui a gente faz a leitura da Bíblia de verdade. Eu já quero convidar para o dia 2 que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 5. Nós leremos os versículos, proclamaremos a palavra do Senhor dos versículos de 1 a 15. Por isso estamos reunidas aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, que tudo que nós lermos, proclamarmos, professarmos, nós sabemos que é a Tua palavra, que não seja nós que falamos, mas que seja o Senhor falando em nós e para nós. Que tudo que seja dito, interpretado e entendido não seja o que eu quero, mas seja o querer do Senhor em mim. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A cura de Naamã. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Ele era leproso. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Naamã
foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas, quem me acompanha sabe que eu amo mais da Bíblia, Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair, ia falar comigo e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpá em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir lavar-se lá, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Depois, ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Ficaremos por aqui. Esta é para nós palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, jornadeira maravilhosa. O tema do dia 2 é o milagre da cura. Vamos aprender 5 formas de como a cura vem em nossa vida. 5 formas. E Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele e o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói da guerra, porém ele era leproso. Hoje vamos ver então como esse homem chamado Naamã recebeu o seu milagre. Naamã, como nós já dissemos, era comandante militar do exército sírio. Ele era um herói de guerra em seu país, por causa de suas vitórias extraordinárias em campo de batalha. Ele havia recebido o favor do rei da Síria. Mas o que nós podemos aprender aqui? Que nenhum de nós é perfeito. Ele era um herói de guerra, porém ele era leproso. Esse porém é algo que nós percebemos que relata parte das nossas fraquezas. Ninguém possui todas as coisas. E no caso de Naamã, a despeito de todas as suas realizações, de seu poder, de seu prestígio, havia algo a mais que realmente controlava e definia a sua vida. Era a lepra. Gente, naquela época, um leproso era visto como um objeto de repulsa. Isso significa que Naamã era uma pessoa que trazia uma certa repulsa. Geralmente ele era evitado, alguém que estava afastado de todo o contato humano mais próximo. Mas na casa de Naamã vivia uma pequena garota hebreia que tinha sido levada cativa da terra de Israel. Ela era serva da mulher de Naamã. O que nós podemos admirar nessa garota é que ela não assumiu uma atitude diante da história de vida dela rancorosa e nem amarga. Ela poderia simplesmente pensar: deixa esse homem morrer.
ele está recebendo exatamente o que ele merece, no contexto dela. Em vez disso, ela informa à sua senhora que havia um profeta em Samaria que poderia curar, naquele momento que era o senhor dela, Naamã, da lepra. A atitude dessa garota a gente pode perceber que é extraordinária. Naamã talvez fora o responsável pela morte de muitos dos amigos daquela garota. E por ela estar ali, na condição de escrava, ela poderia odiá-lo. Todos iriam compreender se ela tivesse rancor no coração para com o inimigo do seu povo, mas em vez disso, o que ela demonstrou? Ela demonstrou graça de Deus para aquele homem. Ela demonstrou graça de Deus para o inimigo dela. Ela demonstrou graça de Deus para o homem que destruiu parte da história dela. Aquela garotinha simplesmente não imaginava que aquela atitude simples poderia transformar a vida de Naamã para sempre. Você e eu não podemos imaginar o que Deus pode fazer através daqueles que compartilham a fé de forma simples, convicta, sem rancor, sem amargura, sem ódio, sem sentimento de vingança. Existem muitos Naamã no mundo hoje. Eles são nossos vizinhos, nossos colegas, nossos parentes, professores, amigos. Pode ser alguém muito próximo de você. Pode ser alguém que já esteve dentro ou está dentro da sua casa. Somos chamados para ser um canal de milagre do Senhor. Guarde isso, jornadeira. Somos chamadas para ser um canal de milagres do Senhor. E aqui nós vamos aprender as 5 formas de como a cura vem em nossa vida. A primeira é que a cura vem da fé. A menina começou o milagre. Ela acreditava que Eliseu poderia curar seu senhor se ele pudesse chegar lá. Todos os milagres começam com a fé de alguém, seja a fé daquele que sofre ou a fé de outra pessoa. Possivelmente o deserto que você pode estar passando, os desafios que você pode estar passando, nada mais é que um caminho para a cura do Senhor vir até você, fortificando a sua fé. A fé de Naamã foi despertada para buscar um milagre por causa da fé de uma menina que deveria odiá-lo, que deveria expurgá-lo da vida dela. A palavra de Deus edifica a fé e gera santas expectativas. Sensacional, não é mesmo? Deus, ele é extremamente pedagógico. Ele realmente é um professor. Segundo, a cura vem de graça. A cura, gente, é um dom gratuito. O dinheiro não pode comprá-la. Naamã pensava que ele tinha que comprar sua cura. Você viu tanto de coisa que ele levou? Tanto de dinheiro que ele levou? Tanto de ouro? Tinha que fazer algo. Ele pensava que tinha que fazer algo para merecê-la. Esse é um grande engano comum em nós. Muitas de nós, deixamos de receber o milagre porque presumimos que não o merecemos. Precisamos expulsar de nossas mentes todo o pensamento de que somos indignas, de que precisamos ter primeiro boas obras, antes devemos nos posicionar para receber. O milagre é gratuito. Eu vou repetir isso. Precisamos expulsar de nossas mentes todo o pensamento de que nós somos indignas, de que precisamos ter primeiro boas obras para receber o milagre. Na verdade, nós devemos nos posicionar para recebê-lo. Somente o Senhor pode nos dar uma vida de paz, abundância e salvação do pecado. É a vida curada. Eu e você nunca poderemos merecer o amor de Deus. Ele já nos foi dado gratuito. Deus nos ama porque é nosso Pai. Simplesmente nós devemos crer na graça de Deus, que Ele nos dá todas as coisas livremente. Ele é Pai, Ele é o Pai, Ele é
o meu Pai, o seu Pai, Ele é nosso Pai, o Pai nosso que estás no céu. E Ele deseja nos receber como seus filhos, como suas filhas. Diga isso agora para você. Pai, meu Pai, Pai nosso, eis-me aqui. Nada atrai mais a atenção de Deus do que um coração contrito que apenas clama pelo Pai. Clame pelo Pai. Pai nosso que estais no céu, eis-me aqui. Terceira forma de que a cura vem para a nossa vida. Ela vem quando nós nos humilhamos. Quando o nosso orgulho fica no nosso caminho, perdemos as bênçãos de Deus. Perdemos as bênçãos de Deus. Naamã chegou na casa de Eliseu com a sua bagagem cheia de riquezas e acompanhado de muitos assistentes. Mas o que Naamã esperava encontrar? Que tipo de saudação ele esperava? Ele esperava muita coisa, ele esperava que o profeta ia sair, ia falar com ele, ia orar com ele, ia colocar a mão na ferida dele e orar para que ele fosse curado. Todos nós precisamos de Deus, ainda que muitas vezes o orgulho nos impeça de admitir isso. Quando o profeta não fez como Naamã queria, o que ele ficou? Ele ficou furioso, ele ficou muito bravo. Por quê? Porque ele era uma celebridade da Síria. Ele esperava que um comitê de recepção estivesse a postos. O mínimo que ele merecia era um tapete vermelho na entrada da casa. E a cura seria, depois que o profeta fizesse tudo que estava na cabeça dele, instantâneo. Mas Deus nem sempre faz as coisas da maneira que a gente quer. O Senhor muitas vezes escolhe o inesperado para cumprir o seu propósito em nossas vidas. O orgulho de Naamã estava ferido, então ele se virou com raiva e desapontado. Ele simplesmente não podia acreditar. Gente, quando ele falou do rio, mas existem rios mais limpos e melhores em Damasco, mas o ponto central ali não era essas desavenças na mente de Naamã, mas era o orgulho dele. Esse era o seu problema frequente. E também é o nosso. É o nosso. Então, quando esse orgulho fica no nosso caminho, a gente perde as bênçãos de Deus. Precisamos reconhecer. Todas nós precisamos de Deus. Todas nós. E às vezes é desafiante de aceitar isso. Hoje o Senhor pode estar dizendo para você, maravilhosa, que em vez de se banhar 7 vezes no Rio Jordão, você precisa ficar 21 dias na jornada do milagre. Ou que você deve primeiro parar e perdoar alguém, pedir desculpa para alguém. Ou que você precisa reconhecer que a igreja é um lugar de comunidade e quebrar com o orgulho de que, eu encontro Deus aqui mesmo na minha casa. Mas a nossa mente moderna continua cheia de argumentos do que é necessário ou não para receber a cura. Não conseguimos simplesmente nos submeter ao governo do Senhor. Muitas vezes não conseguimos nos submeter às legalidades ou a eu brinco, mas é uma brincadeira séria, né? A se submeter à legislação do reino celestial. Existe isso. Existe o governo do Senhor. É mais fácil procurarmos respostas na TV, no Instagram, nos reels, nos shorts, muitas vezes em momentos do nosso trabalho, nos nossos investimentos financeiros, na nossa própria filosofia de vida e blá, blá, blá. Muitas vezes pensamos em nós mesmos como pessoas poderosas que nem precisam de Deus, a não ser quando aperta a situação. E aí a gente vai negociar com Ele. Mas, quer admitimos ou não, todos têm desejo
de ser curado em alguma área da vida. Felizmente, os servos de Naamã foram capazes de convencê-los a atender o comando de Eliseu para ir e se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Ainda bem que Naamã estava andando com gente do bem. Ainda bem que Naamã estava andando com uma equipe top, uma equipe que fez com que ele refletisse por meio de uma pergunta poderosíssima. Sabia que o que eles fizeram com Naamã faz um pouco parte de uma metodologia de alta performance? Fazer as pessoas refletirem por meio de uma pergunta. Eles falaram, mas se o profeta mandasse o senhor fazer uma coisa muito difícil, o senhor não faria? Então por que o fácil não é atrativo? Então porque se é tão fácil, então por que o senhor não faz? Talvez porque ele teria que se humilhar. E aqui eu te digo, humilhe-se, maravilhosa. Perdoe quem te feriu. Perdoe quem te machucou. Confesse seus pecados. Você não é melhor do que a pessoa que está te ferindo. Você não é melhor. Nós não somos melhores. Estas são as coisas fáceis de fazer. Se humilhar, pedir perdão, confessar os seus pecados. Fáceis, Rafaela, quando comparadas com o milagre que nós estamos prestes a receber? Sim, com certeza. Quarta coisa de como a cura vem na nossa vida. Ela vem por meio da perseverança. Perseverança. Na Bíblia, o número 7 simboliza algo completo e perfeito. Nesse caso, 7 mergulhos apontam para uma obediência completa. O fato de termos de fazer algo 7 vezes aponta para perseverança em fé. Josué, por exemplo, marchou ao redor de Jericó 7 vezes, mas foi só no 7º dia que as muralhas ruíram. Elias orou 7 vezes para que voltasse a chover em Israel, mas foi só na 7ª vez que apareceu no horizonte uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Pedro foi conversar com Jesus sobre a questão de perdoar e Jesus disse, não são 7 vezes, são 70 vezes 7. A cura pode vir como resultado de uma atitude de perseverança. Os sintomas podem desaparecer instantaneamente ou gradualmente, mas eles devem desaparecer se a sua cura ainda não chegou. Continue crendo nela de forma perseverante. 70 vezes 7, infinitamente, ou seja, persevere, 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 sendo obediente. Quinta forma de que a cura vem na nossa vida. A cura, ela vem por meio da fidelidade. Fidelidade. Naamã experimentou a maravilhosa graça de Deus e foi curado instantaneamente, mas a história não terminou aí. A palavra diz no versículo 15 que depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse, agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Aquele foi um momento decisivo na vida de Naamã. Foi o momento quando ele se converteu, reconheceu que apenas o Senhor é Deus. E por esse reconhecimento ele foi salvo. Ele sentiu o toque de Deus. Ele foi completamente transformado. Não devemos pensar que uma vez que somos curados, o problema nunca voltará. Não podemos pensar isso. Não podemos pensar isso. Precisamos compreender que talvez muitas vezes, a gente pode achar que quando nós somos curados, a gente esquece de Deus. A gente faz 300 promessas, né? Se Jesus me curar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E a gente vai se esquecendo de tudo. Certa vez, depois de curar um homem paralítico, o Senhor Jesus o encontrou com ele e disse para ele assim, olha, você já está curado, mas não peque mais, para que não te suceda coisa pior.
Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, se não me falha a memória, dos versículos 14, diz isso. Então, depois que a gente é curado, a gente tem que dar glória a Deus e viver uma vida de dedicação a Ele pelo resto dos nossos dias. A cura se destina a trazer-nos de volta para Deus, para sempre, para sempre. Naamã era um homem poderoso. Ele tinha tudo, não podia se esquecer disso. E às vezes tem pessoas que recebem a cura e sentem ainda que algo está faltando. Por quê? Porque não dedica a cura para a glória de Deus, não dá testemunho de fé. E ainda fica com um vazio. Há um vazio na vida de todas as pessoas que só pode ser preenchido, gente, por Deus. Mesmo ainda tem pessoas que a gente vê que são curadas, ainda sentem um vazio, porque é igual os 10 leprosos, só um voltou para agradecer a Deus. Precisamos ser agradecidos, quando a cura vem, precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Se abrirmos o nosso coração para Jesus, nos arrependermos de nossos pecados e segui-lo, a graça será continuamente na nossa vida. Nós precisamos dar continuidade disso. Você recebeu o seu milagre, então você precisa abrir o seu coração para Jesus, se arrepender dos seus pecados, continuar confessando e segui-lo. Uma vez que a cura vem, ela vem para nós testemunharmos a glória de Deus na nossa vida. Jornadeira, o Senhor te trouxe aqui, nessa jornada, para transformar a sua história. E por meio dessa transformação, você vai testemunhar a glória de Deus pelo poder do nome dele. Então, concluindo, a partir de hoje, para você viver essas 5 formas de que a cura vem até a sua vida, nós precisamos decidir seguir Jesus, abrir o nosso coração para ele, se arrepender dos nossos pecados. E a Igreja Católica nos dá 2 sacramentos que nos mantêm próximo de Jesus e faz com que a gente confesse os nossos pecados de uma forma maravilhosa e abençoada. Sacramento da Eucaristia e o sacramento da confissão. Por isso precisamos continuar lendo a Bíblia. Por quê? Porque quando a gente lê, medita e aplica, nós estamos conversando com Deus e adorando a Deus. E aí o milagre vai chegar na sua vida. Feche os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pela força do Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração, nós clamamos agora, Senhor, dai-nos a graça do dom do arrependimento dos nossos pecados, Pai. Que nós possamos tirar do nosso coração todo o orgulho. Pai, fortaleça em nós a fé, uma fé decidida, uma fé alinhada com uma atitude positiva. Pai, em nome de Jesus, dai-nos a graça de reconhecer que a Tua graça já nos foi dada gratuitamente pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E quantos de nós precisamos nos humilhar nesse momento? Pai, quebra de nós o pecado do orgulho, tira dos nossos corações o pecado do orgulho, Pai. Nós nos humilhamos agora diante do Senhor, te pedindo perdão e misericórdia pelas nossas falhas, pelas nossas misérias, pelo nosso orgulho, pelo nosso pecado. E desperta em nós, Pai, a virtude da perseverança, que mesmo em meio à dor, que mesmo em meio à demora, que mesmo em meio ao orgulho quebrantado agora, Pai, nós sejamos perseverantes e fiéis. Dai-nos o dom da fidelidade. É contigo até o fim. É contigo até o fim mesmo sem entender nada do que está acontecendo na nossa vida. Eu não estou entendendo nada, então Deus está dizendo para você, maravilhosa, não entenda, coopere. Não é sobre compreensão, é sobre cooperação. Porque aqueles que cooperam comigo, Deus vai honrar. Porque se você cumpre princípio, Deus, Ele vai cumprir os propósitos e as promessas que Ele deu para nós em nossas vidas, não te dando o que você quer, mas te dando a cura que você precisa. Naamã já tinha tudo, ele era uma celebridade, mas era doente, era leproso, precisou se humilhar, precisou sair da sua zona do conforto,
precisou estar reunido com pessoas que eram melhores que ele, mesmo sendo soldados, mas no coração aquelas pessoas eram melhores porque fizeram com que ele refletisse, prestasse atenção em Deus, prestasse atenção no ordenamento de Deus, com quem você está andando. Você está andando com pessoas que alimentam ainda mais o seu orgulho, você está andando com pessoas que fazem você desistir, você está andando com pessoas que são fiéis a Deus, você está andando com pessoas que se humilham diante do Senhor, você está andando com pessoas que glorificam a graça de Deus na vida. Se não, eu lamento em te dizer, você pode estar perdendo a cura por isso. Levante-se, escolham pessoas que comunguem dos seus valores, dos seus princípios, que sejam até melhores que você, no sentido de olhar e se manter em Cristo. Oh Pai, glorificado seja o teu nome. Amém, aleluia. Quando você desligar esse vídeo, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria. Boas práticas, bom jejum, boa abstinência, se for esse propósito que você escolheu estar vivendo. Deus abençoe. Um dia abençoado. Até o nosso próximo encontro.